No episódio desta semana, a Boring Company revela seu projeto de túnel mais ambicioso. A Starlink atinge 10 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Elon Musk explica por que a Tesla e a SpaceX operam sem equipes de segurança dedicadas. E este vídeo é patrocinado pelo boletim informativo Tesla Space. Mais sobre isso em breve. Na última semana, a Boring Company deu um passo significativo em direção ao seu sistema de transporte urbano mais importante até agora. Documentos de licitação divulgados após 11 de fevereiro revelaram novos detalhes sobre o loop proposto para o parque temático Universal Orlando. O Distrito de Desenvolvimento Comunitário de Trânsito e Utilidade de Shingle Creek classificou a Boring Company como a principal licitante e autorizou negociações contratuais para o novo projeto. A empresa concorreu contra a V2R Transportation e a Sunshine Connection Partners, vencendo no final devido ao alinhamento com os objetivos de longo prazo, estratégia de força de trabalho e experiência relevante. A Boring Company reconheceu brevemente o desenvolvimento no ICE, escrevendo: "Embora ainda seja cedo, este é um ótimo primeiro passo. Estamos ansiosos para trabalhar com o Distrito de Desenvolvimento Comunitário de Trânsito e Utilidade de Shingle Creek em Orlando." Agora, se concluído, o loop da Universal Orlando conectaria o campus norte do resort, incluindo seus principais parques, o City Walk e os hotéis pertencentes à Universal, ao novo campus sul no Epic Universe. Atualmente, essa rota depende de ônibus que ainda estão expostos ao tráfego de superfície, mesmo com faixas exclusivas. O congestionamento nas vias ao redor limita o fluxo e aumenta o tempo de viagem durante os horários de pico. O loop poderia evitar completamente esse congestionamento. A proposta da Boring Company descreve uma configuração de túneis duplos, um túnel em cada direção. As estações ficariam localizadas subterraneamente ou ao nível da superfície, com acesso por rampas. O sistema funcionaria sob demanda e em modo expresso, permitindo que os passageiros solicitassem um veículo e viajassem diretamente para o seu destino com tempo mínimo de espera. As estimativas de capacidade para o loop da Universal Orlando ainda não foram publicadas. No entanto, os documentos de licitação fazem referência ao Vegas Loop como parâmetro de desempenho. O sistema de Las Vegas ainda está em estágios iniciais e atualmente opera com cerca de 130 veículos, mas já é capaz de transportar mais de 6.600 passageiros por hora. Um detalhe técnico nos documentos de Orlando realmente chama a atenção. A Boring Company planeja utilizar várias máquinas de perfuração de túneis simultaneamente. Em Las Vegas, implantações simultâneas das máquinas Proof Rock têm sido usadas em diferentes trechos desde 2023. Essa abordagem provavelmente seria ampliada no loop da Universal Orlando, já que está localizada em uma região conhecida pelo lençol freático elevado e condições de calcário que podem levar à formação de dolinas. Os documentos da The Boring Company indicaram que uma empresa de geotecnia sediada em Orlando será contratada para avaliar minuciosamente as condições do solo antes do início da construção. Uma vez que as aprovações sejam obtidas, o licenciamento, o projeto e a construção devem levar aproximadamente 18 meses e os túneis em si são apenas parte do sistema. Assim como em Las Vegas, o loop da Universal Orlando utilizaria veículos da Tesla. Isso sugere que os Model 3 e Model Y poderiam servir como a frota inicial, embora não seria surpreendente se o Cybercab também fosse implantado no sistema. Mais importante, os documentos de licitação fazem referência ao Robovan da Tesla como um possível veículo futuramente. Esse detalhe faz sentido no contexto porque parques temáticos não são corredores típicos de deslocamento diário. Eles estão cheios de famílias, grupos de excursão e grandes aglomerados de visitantes viajando juntos. Um veículo de alta capacidade e configurável como o Robovan seria muito adequado para esse ambiente. Ele poderia transportar famílias inteiras ou grupos em uma única viagem, reduzir as filas nas estações e melhorar o fluxo durante os horários de pico de chegada e saída. De muitas maneiras, o circuito da Universal Orlando parece uma execução mais ambiciosa de ideias que a The Boring Company discute há anos. Embora a The Boring Company tenha sido bastante discreta em seus projetos, seus objetivos sempre foram ambiciosos. Suas máquinas Proof Rock têm como meta velocidades superiores a 1 milha por semana, um parâmetro agressivo na indústria de túneis. A capacidade de porpoising da máquina permite que ela comece a escavar em até 24 horas após chegar ao local. Esse recurso é fundamental, pois abre caminho para a reutilização da Proof Rock. Quando um projeto de escavação de túneis é concluído, as máquinas tradicionais de perfuração geralmente são caras demais ou impraticáveis para serem recuperadas, assim essas máquinas costumam ser abandonadas no subsolo. A reutilização simplesmente não tem sido econômica. E esse foi um problema que a SpaceX enfrentou. E eles também enfrentaram ceticismo semelhante com o Falcon 9. Os críticos argumentavam que foguetes reutilizáveis eram complexos demais e caros demais para serem recondicionados. Muitos acreditavam que a recuperação nunca faria sentido financeiramente. A SpaceX provou o contrário. A Boring Company está aplicando a mesma filosofia à escavação de túneis. A Proof Rock foi projetada para emergir sozinha, ser atualizada e ser colocada em operação novamente. Nesse sentido, ela mesma retorna à superfície. A Proof Rock já completou 6 túneis. Cada reutilização acumula experiência e reduz ainda mais os custos.
Foguetes reutilizáveis mudaram o acesso ao espaço, e máquinas de escavação reutilizáveis podem transformar a economia da infraestrutura subterrânea. Com a expansão do Vegas Loop, o Music City Loop em andamento, o Dubai Loop em desenvolvimento e agora o Loop proposto da Universal Orlando, a Company está passando gradualmente de um conceito experimental para uma fornecedora de infraestrutura com modelo replicável. E se você quiser ficar por dentro dessa história, junto com tudo o que está acontecendo no mundo da Tesla, SpaceX, Neuralink, XAI e Elon Musk, então você vai adorar a nossa newsletter semanal. Clique no link abaixo para se inscrever hoje mesmo. E enquanto a Boring Company constrói infraestrutura subterrânea, a Starlink continua construindo algo muito maior. Nesta semana, a Starlink ultrapassou o DESE milhões de usuários ativos em todo o mundo. Esse número representa um aumento em relação aos 9 milhões de usuários em dezembro de 2025 e 8 milhões de usuários em novembro. A Starlink agora opera em mais de 155 países e territórios. Sua cobertura se estende a áreas que a infraestrutura tradicional nunca alcançou, incluindo vilarejos remotos, corredores marítimos, rotas de aviação e zonas de desastre. Elon até deu uma dica sobre para onde a Starlink está indo em uma postagem curta, mas reveladora, no X, dizendo que a Starlink é incrível, ótima largura de banda e baixa latência em qualquer lugar da Terra e, em breve, fora da Terra. Agora, a referência do Elon a fora da Terra diz muito. A SpaceX já planeja missões não tripuladas da Starship levando Cybertrucks da Tesla e robôs Optimus. Uma presença lunar permanente exigiria comunicações confiáveis e de alta largura de banda. A Starlink naturalmente se torna essa espinha dorsal. Em uma recente reunião geral da XAI, Elon descreveu uma visão ainda maior. Um lançador de massa na Lua, lançando satélites de IA no espaço profundo, apoiando uma cidade lunar autossustentável e no futuro Marte. Ela disse, abre aspas, na verdade, vamos ter um lançador de massa na Lua. Se fizermos isso, podemos chegar a 1000 gigawatts ou mais por ano. A Starlink provavelmente formaria a camada de comunicações que conectaria tudo isso. Apesar de sua escala, o crescimento da Starlink atualmente é limitado por um fator prático, a capacidade de fabricação. O engenheiro da SpaceX, John Edwards, respondeu a um crítico no X que sugeriu que o crescimento de assinantes estava desacelerando. Edwards respondeu que a taxa de crescimento, na verdade, reflete a velocidade com que conseguimos fabricar os terminais de usuário. De acordo com o fornecedor ST Microelectronics, em dezembro, a SpaceX já está produzindo mais de 20 mil terminais de usuário por dia. À medida que essa produção aumenta ainda mais, o crescimento de assinantes pode acelerar proporcionalmente, e com 10 milhões de usuários, as estimativas de receita para 2026 variam entre 15 e 18 bilhões de dólares. Elon afirmou que os contratos da NASA vão representar apenas 5% da receita da SpaceX em 2026. A maior parte virá do Starlink. Então, em apenas alguns anos, o Starlink cresceu do zero para uma rede global de comunicações conectando milhões de pessoas em terra. No mar, no ar, que ainda está com a produção limitada. Mas em todas as empresas de Elon, um tema aparece repetidamente. Segurança é tratada como um princípio de design, não como um departamento. Elon resumiu isso diretamente no X, dizendo: a Tesla não tem equipe de segurança, e é o carro mais seguro. A SpaceX não tem equipe de segurança e tem o foguete mais seguro. A Dragon é a nave em que a NASA mais confia para transportar astronautas. Porque a segurança é responsabilidade de todos. Não é um departamento falso sem poder, criado só para acalmar as preocupações de pessoas de fora. Então, a filosofia é bem direta. A segurança está incorporada nas decisões de engenharia desde o início. Os veículos da Tesla refletem essa filosofia. O Model S estabeleceu um padrão inicial em 2013, quando, durante o teste de validação de resistência do teto, suportou mais de 4 vezes o seu próprio peso, supostamente fazendo com que a máquina de testes da Administração Nacional de Segurança no tráfego rodoviário quebrasse. Esse momento se tornou simbólico da obsessão da Tesla pela segurança. O Model X também recebeu classificação de 5 estrelas em todas as categorias e subcategorias da NRASTAI em 2017, incluindo impacto frontal, lateral e capotamento. Ele se tornou o primeiro SUV a alcançar a classificação de 5 estrelas em todas as categorias nesse ciclo de testes. O Model 3 recebeu 5 estrelas no geral em 2018 e os dados da NHTSA na época mostraram que ele tinha a menor probabilidade de lesão já registrada para qualquer veículo testado sob esse protocolo. O Model Y também recebeu 5 estrelas em todas as categorias da NHTSA. Depois temos a Cybertruck, que apesar das críticas iniciais por seu design em aço inoxidável, recebeu uma classificação geral de 5 estrelas da NHTSA em 2025, incluindo as melhores pontuações nas categorias de colisão frontal e lateral e uma forte resistência a capotamentos. Além da NHTSA, os veículos da Tesla recebem consistentemente as melhores avaliações do Instituto de Seguros para a Segurança Rodoviária. Vários modelos da Tesla, incluindo a Cybertruck, receberam o prêmio Top Safety Pick Plus do Sequoia HS,
refletindo forte desempenho em resistência a colisões, resistência do teto, impactos de pequena sobreposição e prevenção de colisões frontais. Então, o forte histórico de segurança da Tesla não é por acaso. A arquitetura das baterias da Tesla cria um centro de gravidade excepcionalmente baixo, reduzindo o risco de capotamento. A ausência de um bloco de motor tradicional permite zonas de deformação dianteiras e traseiras maiores que absorvem a energia do impacto. O pacote de baterias rígido atua como um piso estrutural, aumentando a rigidez torsional. Até mesmo o Full Self-Driving supervisionado, que agora é totalmente baseado em assinatura, é um sistema de segurança enorme que não tem igual entre os concorrentes da Tesla. Os próprios relatórios de segurança da Tesla mostram que veículos com o FSD supervisionado ativado se envolvem em menos acidentes graves e leves, além de menos incidentes fora de rodovias, em comparação com as médias nacionais. Ao assumir as tarefas de direção, o FSD reduz significativamente os erros humanos, que normalmente são a causa dos acidentes nas estradas. A SpaceX reflete essa mentalidade voltada para a segurança. Eles acrescentaram mais um capítulo sólido ao seu histórico de voos espaciais tripulados com o lançamento bem-sucedido da Crew 12 na semana passada, e o foguete Falcon 9 da Crew 12 decolou com sucesso do Centro Espacial Kennedy, transportando uma cápsula Crew Dragon com destino à Estação Espacial Internacional. E a missão transcorreu sem problemas durante a subida, separação dos estágios, uso do propulsor e inserção orbital antes do acoplamento em órbita. O que chama atenção agora é como isso se tornou rotineiro. Desde 2020, a Crew Dragon tem levado astronautas ao espaço de forma consistente, sem nenhum incidente grave de segurança. Propulsores reutilizados do Falcon 9 continuam funcionando de forma confiável, provando que a reutilização rápida não exige comprometer a segurança. E esse histórico foi reforçado em 2025, quando a SpaceX trouxe de volta em segurança os astronautas da NASA, Butch Wilmore e Suni Williams, da ISS, após longos atrasos relacionados à espaçonave Starliner da Boeing. A dupla havia sido lançada na Starliner, mas permaneceu em órbita por muito mais tempo do que o planejado devido a preocupações técnicas. A Crew Dragon acabou trazendo-os de volta em segurança após mais de 9 meses no espaço. E como Elon afirmou, a NASA continua escolhendo a Dragon para missões tripuladas porque ela demonstrou confiabilidade tanto nas operações de lançamento quanto nas de reentrada. E o mais importante de tudo, não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter. Agora é a hora de fazer isso, e é totalmente gratuito, então clique no link abaixo.